Basicamente, existem 3 estilos ou 3 formas de pregação, ok? Nós temos o sermão expositivo, nós temos o sermão temático e nós temos também o sermão textual. Bem rapidamente, o que quer dizer isso? No sermão temático, os tópicos ou os pontos desse sermão, eles são desenvolvidos em torno de um tema. E ele é, então, fundamentado em versículos que estão em outros livros da Bíblia. Então, o sermão temático, vamos, como exemplo, se eu for pregar sobre santidade, eu tenho o tema, que é santidade, e aí eu vou para a Bíblia buscar versículos que vão fundamentar o meu tema, a minha proposição. Então, nós temos aí um sermão temático que pode ser também um sermão biográfico. O sermão textual, ele é muito parecido com o sermão expositivo. Porém, no sermão textual, você tem um texto que é exposto, é um texto normalmente pequeno, e nesse texto você vai ter os subpontos ou os subtópicos, você vai usar outros textos bíblicos ou outras passagens bíblicas onde você vai estar fundamentando aquele assunto que você está expondo. E o sermão expositivo, ele é um sermão onde os tópicos ou os pontos do sermão, eles são desenvolvidos em torno de um texto somente. Normalmente é um texto maior e esse texto ele está inserido dentro de um livro, onde esse livro está sendo exposto. O tipo de sermões ou pregações que nós fizemos aqui na igreja são pregações expositivas. Por que isso? Nós entendemos como pastores que o sermão expositivo, ele é o sermão onde é mais fácil de a quem está ouvindo o sermão, é mais fácil de poder entender o texto bíblico como um todo. Você vai expor um livro inteiro e nós expomos então versículo por versículo. Por exemplo, nós estamos expondo o livro de Mateus. Nós começamos no sermão expositivo, nós começamos a pregar no capítulo 1, versículo 1, e nós vamos até o final do livro, o último versículo. Nós não escolhemos texto para pregar, nós não escolhemos determinadas passagens ou nós não excluímos determinadas passagens da palavra de Deus porque nós não queremos pregar aquelas passagens. Por exemplo, no livro de Mateus, vamos falar do livro de Mateus, vamos deixar alguns textos fora e nós vamos pregar somente a parte quando Jesus inicia o seu ministério. Não. Se nós estamos pregando o livro como um todo, nós vamos abordar todos os versículos que ali compõem. Deus é quem usa a sua palavra, não importa qual que é o texto, ou não importa qual que é o enfoque que está sendo dado naquele texto. Deus vai usar aquele texto na vida de cada um conforme lhe apraz. Então, num culto que era uma apresentação de um bebê, onde não tinha nada a ver falar de espiritismo, ainda assim, Deus pega aquela palavra e aplica no coração daquela pessoa. Então, é importante dizer isso porque nós, como pastores, nós temos essa convicção. E aqui na igreja nós vamos estar pregando expositivamente, talvez 90%, 95%, as nossas pregações aqui, elas são pregações expositivas. Nós pegamos um livro da palavra e nós vamos expor aquele livro, ele do início ao fim, sem pular textos bíblicos ou sem ter preferência por algum texto. Esse texto é legal, esse texto eu vou pregar. A gente não faz isso. O que eu quero dizer para você e dizer para nós como igreja é que se aquele que vem para o culto pensando numa mensagem que vai fazer com que o ego fique bem, que não fala sobre pecado, que não se prega sobre determinados versículos ou determinados textos, nós não entendemos dessa forma. Nós vamos pregar a palavra de Deus, ela como deve ser, do início ao fim, e por isso nós temos essa convicção da pregação expositiva. Com isso, não estou dizendo que o sermão temático ou textual ele não é bíblico, não estou falando isso. Apenas nós temos a convicção de que o sermão expositivo ele é o sermão onde realmente você tem como explicar a palavra de Deus como um todo. Dentro do sermão expositivo, nós lemos a passagem bíblica, nós explicamos a passagem bíblica e nós aplicamos a passagem bíblica. Então, nós não forçamos o texto a dizer o que ele não diz.